CRA11, o Fiagro da Esparta. Vamos ler o relatório de julho de 2025, continuar o acompanhamento do Fiagro aqui no canal. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem como objetivo o investimento em recursos em ativos de créditos ligados à cadeia agroindustrial, meta de retorno de CDI mais 2% ao ano, a cota patrimonial a R$ 102,04, R$700 mil é a liquidez média diária dele na B3, a última distribuição R$ 1,25 por cota, mais de 90% das empresas faturando acima de 1 bilhão, o CDI mais 1,5 faz o carrego da carteira equivalente no ano, um dividend yield de 13,1%, e na data que eu gravo com vocês, o CRA11, cota na B3, hoje é R$ 94,93 por cota, fazendo um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,31%. A cotação, desde novembro de 2024, fez um mergulho em dezembro de 2024 a R$ 84,50 e desde então não mais retornou a este patamar, permanecendo na casa dos R$ 94. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 14 de agosto de 2025, R$ 1,25 por cota, fazendo um yield mensal de 1,3%, anual de 13,27%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em CRA11, teria hoje R$ 1.225,70, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade, apesar desta pequena recuperação da cota no mercado secundário, não consegue superar a linha do CDI, superando a linha do IPCA e do IFIX, então um ponto de atenção, porque no período ela retorna 22,57%, enquanto o CDI retornou 24,82%, o IPCA 9,71%, enquanto o IFIX retornando 7,02%, então ponto relativamente positivo é a rentabilidade aqui do CRA11 em relação na comparação dos demais benchmarks. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que no mês de julho, o Sparta Fiagro obteve um resultado de R$ 1,24 por cota, distribuindo R$ 1,25. Ela acredita que é possível manter o patamar de rendimentos de R$ 1,20 por cota até o final do ano, ponto positivo. Tudo isso amparado na reserva de resultados acumulados, porque o CRA11 tem hoje uma reserva robusta, segundo a gestão, de 79 centavos por cota, então ponto de atenção. Já em relação ao tarifaço, que fez muitas movimentações no mercado, principalmente os fiagros, porque o Brasil exporta muita commodities para os Estados Unidos, a gestão comenta aqui que ela segue tranquila em relação a esta situação, porque 90% do portfólio está aqui em companhias que faturam mais de 1 bilhão ao ano, o que permite uma maior absorção dos impactos em relação a esta situação. Além disso, segundo a gestão, esses eventos imprevisíveis reforçam a importância de diversificação no crédito, o que é positivo. No CRA11, a maior exposição está aqui inferior a 5%, ele que se encontra diversificado em 23 setores distintos, em mais de 100 ativos na carteira, e a soma de todos os segmentos prejudicados não supera também os 5% do patrimônio líquido do fundo, que é ponto positivo. Já em relação à situação de transparência, a gestão destaca aqui uma situação positiva. A cota patrimonial será divulgada diariamente no site cra11.com.br, o que é ponto positivo porque permite o cotista acompanhar na íntegra como se encontra a cota patrimonial do fundo. Ela entende que com isso destaca de forma mais clara e positiva o desempenho do CRA11 em relação à sua performance. Já em relação à DRE do fundo, atenção aqui pessoal, porque embora comum nos FIIs acompanhar lá o regime caixa, essa situação, segundo a gestão, frequentemente gerava interpretações equivocadas entre os investidores. E ela entende que o entendimento consolidado da CVM de que os fiagros devem adotar o regime competência, ela avalia então que a DRE, trazendo muitas dúvidas, ela adota então a posição de descontinuar aqui com a DRE no relatório gerencial, e esta seção deixará de constar nos próximos relatórios, então ponto de atenção. A carteira aqui do fundo, ela inicia uma nova exposição aqui durante o mês para a GT Foods,
que é aqueles frangos lá da Canção e da Bela Aves. Ela entende que esta exposição para esse setor é bem robusto porque a GT Foods possui um crédito classificado como A+, pela Standard & Poor's. A carteira diversificada em 101 ativos agora, em 23 segmentos distintos, com a maior exposição equivalente a 3,4% do patrimônio líquido do fundo, e dos ativos da carteira, 61% estão alocados na indexação CDI, dando um spread de alocação de 1,8 ao ano e uma duration de 2,2 anos, já 38% alocados em IPCA, no nível nominal de 9,9 ao ano, um spread médio de 0,9% e uma duration de 2,2 anos, resultando num carrego equivalente a CDI mais 1,5% ao ano e uma duration de 2,2 anos. Então, ponto positivo. Já em relação à distribuição, ela comenta aqui que todos os valores excessivos à cota patrimonial de R$100 são elegíveis para a distribuição. É uma política adotada aqui pela gestão para não deteriorar o patrimonial do cotista, e na apuração dos resultados distribuíveis, segundo a gestão, ela considera o regime contábil de competência, que compreende a correção monetária dos ativos e os ganhos ou perdas de marcação a mercado subtraídos dos custos e despesas do fundo. E nesta distribuição de R$ 1,25 por cota, ela faz um yield de 13,1%, um yield líquido de 96% do CDI. Lembrando que no ano o CRA 11 faz 9,27%, 119% do CDI. Em todo o período, desde janeiro de 2023, ele já fez 127% do CDI. E na atribuição de performance, a gestão comenta que na linha de marcação a mercado de indexados, houve uma contribuição negativa de 0,3% no mês e negativa também de 1,3% nos últimos 12 meses. Apesar desse resultado mensal, a gestão acredita que a alocação em ativos indexados à inflação pode trazer retornos expressivos no médio e no longo prazo, apesar da volatilidade no curto prazo, como comentamos em outros vídeos aqui, a inflação no curto prazo bem estressada. Na linha de crédito, a gestão comenta aqui que entregou no mês um retorno de 0,4%, sendo 0,1% de oriundos do carrego da carteira e 0,3% oriundos da gestão ativa. Nos últimos 12 meses, a carteira de crédito do CRA 11 entregou um resultado consolidado de 4,1%, mesmo apresentando um portfólio com spread de crédito médio de 1,7%. Ela atribui à gestão ativa o retorno excedente ao carrego de crédito, que contribuiu ao resultado de 2,4%. Ela obteve retornos maiores, tomando riscos substancialmente menores, o que é ponto positivo. No componente de composição do retorno no mês, o CDI retornando 1,3%, a marcação de crédito a mercado dos indexados negativo de 0,3%, como comentamos, e os créditos contribuindo positivamente com 0,4%, subtraídos os custos, chegando a um resultado no mês de 1,2%. Em relação aos últimos 12 meses, a maior contribuição para o CRA 11 veio aqui do CDI, 12,5%, a marcação a mercado dos indexados negativo de 1,3%, o carrego de crédito positivo de 1,7% e a marcação a mercado dos créditos aqui com 2,4%, finalizando o total nos últimos 12 meses com 14,2%. Em relação à composição da carteira, a maior exposição aqui é para a Eldorado, celulose e papel, com uma indexação em IPCA, formando 3,4% do patrimônio líquido do fundo, o crédito que tem um spread de 0,7%, uma duration de 1,5 anos. Mas importante destacar aqui também que no CRA 11 a Sparta continua com aquela estratégia de pulverizar diversos papéis em um único devedor, fazendo com que a princípio o fundo seja pulverizado como de fato é, mas ele tendo na sua carteira diversas concentrações em CRAs aqui por único devedor, como por exemplo verificamos aqui na questão da Cereal, que tem aqui na sua carteira 2 CRAs. Temos aqui também a situação da BRF, tem aqui também da Alfar, a Lar Cooperativa, tem aqui a Cereal. Enfim, muito importante ficar atento a esta pulverização de CRAs
a alguns devedores. Então, importantíssimo ficar atento à composição da carteira, porque a gestora tem como hábito pulverizar diversos CRAs em devedores, o que aparentemente de início torna o fundo bem pulverizado, mas por outro lado ele acaba concentrando diversos CRAs em alguns devedores, fazendo com que ele tenha pequenas concentrações. Em relação à composição da carteira, a maior exposição é aqui o CDI, 61%, seguido do IPCA, 38%, na carteira CDI dando spread de 1,8%, já na carteira IPCA dando NTNB mais 0,9%. Em relação à alocação por geografia aqui do fundo, ele tem uma exposição bem ampla em todo o Brasil, inclusive nas regiões Norte e Nordeste. Em relação aos veículos, a maior exposição fica aqui para os CRAs, 98%, mas ele tem aqui também 1% de CRIs e uma exposição zerada em relação ao caixa. Como comentamos, ele tem aqui aquelas exposições, 14,3% para a cooperativa de insumos, 11,6% para açúcar e etanol, 10% para a avicultura. Em relação aos devedores, como comentamos também, segue aqui a maior exposição à São Salvador, 4,2% do patrimônio líquido do fundo, seguido da LAR Cooperativa, 4,2%. Mas ele tem aqui também alguns CRAs com a OFAR, como vimos, tem a Unidas, tem a Cereal, também diversos CRAs para este devedor, como vimos aqui na composição da carteira do fundo. Vejamos aqui, somente nesta lista, 2 CRAs aqui para a Cereal. Enfim, importante ficar atento a esta situação. Por fim, destaco aqui também que o fundo iniciou as suas atividades em 2023, tem hoje um patrimônio líquido na casa de 242 milhões, a cota patrimonial a R$ 102,04, tem como meta superar o CDI mais 2%, uma taxa de administração de 1,15 ao ano, uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI mais 2%. Como vimos hoje, não é possível se cobrar esta taxa de performance. Perfeito, pessoal? De CRA 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.